Antes da próxima matéria, esse caso da Câmara Municipal de Vereadores, que deu o que falar, esse bochicho, bateção de boca e tudo mais, projeto de autoria do vereador Elbio, que foi votado lá, criando o corregedor substituto, e teve 13 votos a favor, somente um contra, né? Que foi justamente do corregedor Marcos Vinícius, que não quer ter corregedor substituto, quer que ele fique sozinho, cuidando das questões relacionadas à ética, tá? De vereador. Qualquer desvio de conduta ele julga, e ele não quer ter substituto. Mas eu acho que quem não deve não teme, tá tudo beleza, né, Marcos? Um grande abraço, tá aí, mas o projeto foi votado, 13 votos contra 1. E ele mostrou uma gravação do vereador Elbio na tribuna. Segundo o vereador Elbio, esta gravação aqui foi clandestina. Ele foi gravado, tá? Sem saber que estava sendo gravado, numa conversa no seu gabinete. Ele recebeu, né, a visita de vereadores no seu gabinete e alguém gravou ele. Quem foi, será? Gravou clandestinamente o colega dentro da Câmara. Isso também é quebra de decoro, sabia, gente? Vereador Elbio, o cara não pode gravar o senhor clandestinamente, se é que a gravação é clandestina mesmo. Se é que é clandestina mesmo. O senhor autorizou alguém gravar o senhor? Se alguém gravou o vereador Elbio dentro da Câmara Municipal, ele também cometeu uma quebra de decoro. Como é que você vai gravar um colega e depois expor o colega ao ridículo de uma forma clandestinamente? Volto a dizer, existem dois tipos de gravações. Tem gravação que pode ser considerada como lícita dentro de um processo, de uma demanda judicial. Quando você está envolvido, segundo o meu entendimento, talvez também o Gilson está falando, mas vamos olhar aí o que diz aí a lei. Primeiro, questão de gravação clandestina. Quando fere a intimidade da pessoa é crime, ou seja, fotos, vídeos que são gravados e depois são expostos sem o consentimento da pessoa. Crime, isso é fato. Agora, quando você tem uma gravação, você está envolvido numa demanda judicial, você usa uma gravação aleatória para se defender, pode ser considerada lícita, porque você está precisando de provar a sua verdade. Agora, quando um camarada entra no seu escritório, encontra com você aleatoriamente, ou é convidado a entrar no seu gabinete, e ele grava você sem saber que está sendo gravado, que você está sendo gravado, para aí. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é uma questão de confiança, quebra de confiança. E na Câmara Municipal de Vereadores, como qualquer repartição pública, as pessoas conversam o que tem de ser conversado relacionado ao dia a dia, né, a rotina ali de trabalho, e também surge conversas aleatórias. Agora você não pode mais conversar com ninguém que você está sendo gravado sem saber, de forma irregular, e depois o camarada ainda usa contra você para te atacar? Meu Deus, para aí. Isso envolve questão de caráter, né, gente? E é questão de máscara, porque ela vai caindo. Então, meus amigos, isso é muito sério. Será que isso também não é quebra de decoro? Isso é muito grave. Vamos acompanhar toda essa reportagem que foi exibida hoje no programa Sinop Urgente. Eu acompanhei, um abraço ao Fernando Itamir. Vou falar aqui o seguinte, nós tivemos eleição ano passado, mais de 200 candidatos a vereadores percorreram as ruas da cidade, usaram, tá, o que a lei dispõe aos candidatos, horário eleitoral e horário nobre, para falar das suas propostas, para convencer você, meu amigo eleitor, a conquistar o voto. Na conquista do voto, 15 vereadores foram eleitos. Tomaram posse dia 1º agora, porque a legislatura está em andamento há quase 8 meses deste mandato atual dos 15 vereadores e do prefeito Roberto Dorner e Paulinho Vice, que foram reeleitos. Você votou, escolheu um vereador
para ir para a Câmara ficar criando confusão? Ou você elegeu um vereador para lutar por você, por melhorias no seu bairro, na saúde, na educação, na segurança, fiscalizar a aplicação do recurso público da forma correta, porque o imposto que nós pagamos precisa voltar na forma de obras para a nossa comunidade, que vai melhorar as nossas vidas, porque como eu também sou eleitor. Aí você vê esse cenário na Câmara Municipal, embora existe lá um regimento interno, conselho de ética, que precisa ser seguido à risca. Quando o vereador toma posse, ele faz um compromisso na tribuna, fica registrado em ata, defender a Constituição, defender os interesses e por aí vai. Há esse compromisso, essa promessa, esse comprometimento que a lei exige. Aí o cara vai na sala do outro conversar, segundo as informações, tem vereador que você não pode falar nada perto dele, que ele está te gravando, para depois usar essa gravação, sei lá, em qualquer momento. Isso é muito sério, gente. Isso é grave. Mas a discussão foi levada à tribuna da Câmara na segunda-feira. E o projeto de autoria do vereador Elbio Volks, criando o corregedor substituto, foi aprovado por 13 votos favoráveis contra 1. E nesse caso aqui o presidente Remídio não vota, porque não houve empate. Então, dos 15 vereadores que estavam presentes na sessão de segunda-feira, o presidente só vota em caso de empate. 13 foram favoráveis e o corregedor, no caso Marcos Vinícius, foi contra a criação desta vaga, desse cargo do corregedor substituto em caso de qualquer desvio de conduta do próprio corregedor, porque isso é possível também, né, gente? Tem um mandato aí que está só começando, não que vai acontecer amanhã ou depois, mas isso é muito sério. Vamos ver aqui os detalhes? Olha só a reportagem. A 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sinop, realizada no dia 18 de agosto, foi palco de uma polêmica. O vereador Marcos Vinícius, que ocupa o cargo de corregedor da casa, apresentou durante a sessão um áudio envolvendo o vereador Elbio Volks, do Podemos. O episódio gerou um intenso embate no plenário e levantou questionamentos sobre possível retaliação política relacionada a um projeto que cria o cargo de corregedor substituto. Eu gostaria de apresentar um áudio à população de Sinop. O Fernando Brandão se fudeu, você pode pedir pro gordo, por causa que ele era desrespeitoso. Ele achou que ele era melhor e ele achou que a merda da comissão de ética não servia para nada, usando palavras retas. Isso aqui é muito grave. No áudio, um vereador desta casa, ele acusa e ofende o próprio conselho de ética dessa casa. Ele afirma, mais do que isso, que houve um golpe político nessa casa. Afirma que um vereador teria sido cassado nessa casa simplesmente por ser opositor, por ser topetudo, por ser desrespeitoso. Mais do que isso, usa nomes pejorativos para tratar com o próprio código, pelo próprio conselho de ética desta casa. E caso essa denúncia seja verdadeira, eu pergunto, que democracia é essa? Que Estado democrático e direito que a gente vive que opositores são perseguidos? A apresentação do áudio pelo corregedor gerou reação imediata do vereador Elbio. O parlamentar do Podemos subiu à tribuna e questionou a conduta do corregedor, e criticando o que chamou de gravação por baixo. Elbio também fez referência ao que chamou de medo de denúncia de um corredor da Câmara, sugerindo uso do cargo para pressionar parlamentares. A gravação que o colega vereador quis colocar, vereador Jucimar, era a respeito ao senhor. Inclusive, o senhor estava na minha sala, junto com a minha assessoria, advogado, acho que estava até advogado da Câmara no dia. Não tem problema de falar, não. Só que eu não sou de gravar as pessoas por baixo. Eu não sou falso. Aqui ninguém está fazendo projeto para perseguir ninguém. Por que não tem o corregedor, o substituto?
Só que eu vou concluir, já que o vereador falou que é o vereador mais barato, campanha, não usou fundo, ia devolver salário, não ia usar recurso da Câmara. É público. Quantas diárias, quantas viagens de avião? É direito de todos nós aqui, vereadores. Está na lei. Não julgo ninguém que usa essas atribuições, esses recursos, para buscar melhorias para o nosso município. Só que não bate no peito que você não faz, queridão. Não ameaça os outros. Que aqui não tem nenhuma criança. Nunca precisei viver de dinheiro de pessoas que matam criança. É tão bandido quanto. O vereador Célio Garcia também se manifestou durante o embate, questionando a transparência do processo e pedindo mais objetividade nas discussões. O parlamentar criticou o que chamou de falácias e defendeu que todos os 15 vereadores merecem respeito. E aqui algumas falácias, elas precisam ser mais objetivas. Desconfia de quê? Quer dizer que se eu votar contrário, tenho algum interesse? Então as coisas precisam ser mais transparentes. Muitos aqui não são donos da verdade. E vir em tribuna muitas vezes falar coisas que não condiz com a realidade, precisa de orientação por parte de outras pessoas quando tomarem algumas decisões. Aqui existe uma mesa diretora, aqui existe presidente e temos 15 vereadores que merecem respeito. O episódio evidencia a tensão política existente na Câmara de Sinop, especialmente em torno do projeto que cria o cargo de corregedor substituto. A apresentação de áudio gravado sem autorização levanta questões sobre ética parlamentar e os limites da atuação da corregedoria. O caso pode ter desdobramentos jurídicos, já que envolve questões de privacidade e possível abuso de poder. Até demorei um pouco para tomar a minha decisão em relação a esse projeto, mas eu fico chateado quando o corregedor da casa, o vereador Dr. Marcos Vinícius, ele coloca em meias linhas algumas acusações contra os demais vereadores, que pode ter um complô contra, alguma coisa contra a sua pessoa. Aqui ninguém tem nada contra ninguém. Eu só fico preocupado com esse tipo de atitude que sempre jogando aqui essa casa contra a população, contra alguns projetos que vêm de encontro para ser votado. Até porque é 15, né? Então cada um, vamos dizer que 14 votos, o voto do presidente só no desempate, então cada um pode fazer do seu voto o que ele quer. Eu não tinha decidido a aceitação ainda, a forma da minha votação, mas depois da fala do vereador, ele me compromete aqui, meu voto é favorável ao projeto também. Tá certo, tá aí, né? A votação foi essa. E aí, meu amigo, a tribuna foi usada a lá feitiço, o feitiço contra o feiticeiro, né? Mais ou menos assim. Eu fui ontem na Câmara Municipal rapidinho falar com o presidente. Aí o presidente estava assim, falando, Gilson, nós precisamos parar com determinadas questões na Câmara, porque o nosso objetivo aqui é a sociedade. É produzir matérias, discussões de interesse da população sinopense. Agora, quando se levanta uma gravação que, segundo o vereador Elbio, foi clandestina, um processo de cassação de um vereador que foi acusado lá atrás, que teve o prazo de se defender, que inclusive um camarada que eu gosto bastante, que é o Fernando Brandão, advogado, o camarada traz um processo já vencido, que foi votado, que o vereador teve ampla defesa, que inclusive recorreu na justiça, e a justiça entendeu que a decisão da Câmara, né, prevalecesse. Errado ou não, aquele processo teve o trâmite conforme o Conselho de Ética. Ele trouxe
depois de vários anos, um assunto para dizer que hoje se persegue opositor. Naquela época, o vereador era vereador de base. E o vereador Fernando Brandão era vereador da base naquela época, né? Naquele mandato ele foi eleito, né, junto com a gestora. Ele era da base, não era oposição. Então, segundo as informações, volto a dizer, que correm nos corredores da Câmara, presta atenção no que eu vou falar. Dá medo de conversar certos assuntos em roda que tem certos vereadores. Esse assunto, ele existe, esse boato, desde o começo desse mandato. Desde o começo desse mandato, existe essa conversa na Câmara Municipal. Isso é muito sério, porque realmente, qual a finalidade dos vereadores? Eles precisam respeitar realmente o Conselho de Ética e o Regimento, falando da postura dentro do Legislativo e fora do Legislativo. Passa a ser homem público, você precisa ter uma conduta diferenciada. Você precisa prezar pela moralidade, pelo menos durante os 4 anos de mandato. Você pode cometer uma falta, um desvio de conduta pode originar num processo interno, mas isso se houver realmente um fato concreto, uma denúncia feita, formulada dentro do procedimento que é legal, dando ampla defesa para a pessoa, para o político, para a pessoa envolvida, e por aí vai. Aí vem o julgamento do plenário. As alegações finais e o julgamento. Então quem decide é o plenário. Agora, antecipar certas situações, segundo as informações utilizadas por determinadas pessoas, não só do meio político como no dia a dia, para crescer perante a sociedade, pagando do paladino da moralidade, é de se analisar. Estou falando de um modo geral, entendeu, gente? Então, segundo as informações, o feitiço se virou, será, contra o feiticeiro ou poderá? Quem sabe, né? Não estou aqui para julgar. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e que o Remídio, o presidente, com toda a sua sabedoria, inteligência, possa acalmar os ânimos dentro da Câmara Municipal de Vereadores, porque neste momento a paz lá está meio abalada, né, gente? Meu amigo, a paz está meio abalada. Já pensou você conviver 4 anos dentro dos corredores de um estabelecimento que você tem de ir lá, tirar o seu expediente, participar de sessões, andar lá em todos os departamentos da Câmara, você tem de andar assim desconfiado? Não posso falar nada porque o cara vai me gravar, não posso falar nada, desviar de um, isso é muito ruim, né, gente? Estamos falando em confiança. O que vai se discutir na tribuna o vereador, ele é livre para falar, tem foro, né? Tem realmente esse amparo legal. Agora, no bastidor você tem de conviver, meu amigo, você tem de conversar. Agora o cara tá aqui dando risada para você, tapinha nas costas, tá te gravando. Feio, né? Horrível. Aí você tá numa roda, chega um camarada, você fica mudo. Tudo que eu falar aqui pode voltar contra mim mesmo, então eu vou ficar mudo. Aí o cara sai e você volta a falar de novo. Feio, né? Acho que o Poder Legislativo realmente ele está acima de tudo e de todos. Porque a passagem daqueles que estão lá no mandato eletivo, já volto a dizer, passagem não é definitiva. Então cuida porque o poder, ele sobe, mas ele também desce. Cuida porque é passagem. Pode ser
prorrogada, como pode ser finalizada daqui a 4 anos. Tá certo? Então é sério isso. Grande abraço, presidente. Que o senhor possa realmente conversar com os vereadores, pelo menos mostrar a finalidade do Poder Legislativo na prática, na construção de uma cidade melhor, na contribuição da fiscalização responsável dos atos do Executivo, com responsabilidade. Com denuncismo, não. Com responsabilidade. Quando houver uma denúncia, seja para alertar, seja para buscar melhorias, apontando também soluções, na busca de recursos, na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas dessa cidade que dependem muito do Poder Legislativo. Volto a dizer que está acima de todos os seus personagens. Hoje eu liguei para o vereador Célio Garcia e falei, vereador Célio, o senhor quer participar do nosso programa aqui, falar desse assunto lá que realmente ocorreu na tribuna? Ele falou, Gil, estou em Cuiabá, conversando com o Dimar, vou no governo do estado. É isso aí, Célio Garcia. Esse também é o papel do vereador. Buscar, conversar, melhorias para a população. Isso é importante, gente. Ajuda a resolver os problemas. Não ficar nessa base do denuncismo para dizer que eu sou melhor, vocês são pior, ou eu sou melhor, você é pior. Na base do quanto pior, melhor. Tem pessoas que usam da política para isso, estou falando de modo geral. Vou falar disso aqui porque eu não quero que melhore, porque eu vou falar que daqui a pouco eu vou dar a solução e vou resolver. Tudo conversa fiada, meu amigo. Vamos se unir, denunciar sim, mostrar os erros sim. Essa lutar. Agora, se auto-intitular como maioral, como pagador, o salvador da promessa, salvador da pátria, como Deus que pousou dentro do legislativo, ou dentro da prefeitura, ou dentro de qualquer outro segmento da sociedade, não, meu amigo. O seu direito começa onde termina o do outro, o meu começa onde termina o seu. Então, cabeça no lugar e vida que segue, né?